Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast A Casona de Vidro, um podcast de mistério que é dividido em 3 partes, cada parte feito por uma das meninas. Crimes reais com a Dessa, espíritos e paranormalidades com a Bruna, ETs e teoria da conspiração com a Lê. Toda semana tem episódio novo, comandado por uma de nós, e hoje quem tá no comando sou eu, a Lê. Se você não quer perder nenhum, segue a gente no Spotify, avalia 5 estrelinhas e ativa o sininho para ficar por dentro dos novos episódios. E não esquece de ir lá no nosso Insta, @casona-de-vidro, e já segue, porque toda semana a gente posta vídeos, fotos e outras curiosidades sobre os episódios. Bom, agora chega de papo e vamos começar esse episódio. Oi, gente, mais um episódio, não acredito, eu tô tão animada pra esse episódio de hoje, finalmente, de ET, gente, vocês estão animadas? Nossa, eu tô muito animada, tô muito empolgada, eu passei a semana inteira ansiosa. Ah, eu também, eu tô assim, super afim de falar de ET hoje. Eu nem dormi direito, de tão animada que eu tô. Ah, hoje eu Você quero sabe que eu até ET. pensei em trazer alguma outra coisa, porque eu falei pra vocês que eu tinha umas ideias aí pra trazer umas coisas meio de civilizações antigas, Uhum. mas eu não Não, a gente aguento, é eu sou obcecada, eu sou um ser humano obcecado. Não, eu gosto porque você traz coisas que eu não vejo em lugar nenhum e eu não procuro. Então, assim, você é o meu jornal, do ET, entendeu? Perfeito. Jornal ET Nacional. E hoje vai ser muito brisa, gente. Hoje vai ser muito brisa, hoje vai ser uma loucura. Gosto. Bastante coisa que eu acho que a gente vai precisar deixar a cabeça aí bem aberta. Esperava menos de você. A gente vai fazer muita loucura hoje, então a gente precisa estar bem hidratada, com o cérebro bem hidratado hoje, Bruna. Nossa, que gancho, Ah, gata. gostou, né? Ó. Gostou. Então, eu tô falando pra gente se hidratar, gente, porque eu quero falar com vocês sobre o nosso patrocinador oficial do podcast, o Mineral Pro Water. A Mineral Pro Water é uma água e proteína só. É só isso. Ela tem 10 gramas de proteína e 35 calorias. Ela é zero lactose e zero açúcares. É uma água que você toma pra se hidratar e ao mesmo tempo você bate as metas de proteína diária. Olha que maravilha. Maravilha. Eu que tô nessa luta aí, que, né? Sou agora do mundo fitness. A Bruna, ela resolveu correr atrás do Gente, prejuízo. eu vou falar, é difícil, cara. Bater meta. Nossa senhora, é muito difícil. Então, isso aqui realmente tá me ajudando muito. Eu não gosto de tomar aqueles proteínas lá que a gente vende pote, joga Não gosto pó, nananã. Isso aqui, cara, isso aqui é maravilhoso. Porque além de você se hidratar e você bater a meta de proteína, ainda ela não tem retrogosto. Ela não tem aquele gostinho que tem no fundo das proteínas e tudo mais. Maravilhoso, gente. Você se hidrata, bate a meta da proteína e ainda é uma delícia. Ah, é isso aí. Bora, tô hidratada agora. A gente pode. A garganta já hidratei. Agora a gente Deixa eu pode. hidratar a minha, deixa eu hidratar a Hidrate minha, calma. Porque você vai falar bastante hoje. Porque hoje eu quero que você hable tudo. Abrirei tudo. Abrir então. Abrir, então, tudo sobre ET. Vamos começar então, gente. Vamos, bora. Ó, o episódio de hoje é assim. Vocês sabem que eu sou obcecada por essas coisas de ET. Tem muita coisa que eu trago aqui pra vocês. Na primeira temporada, quando a gente ainda tava na outra, né, da outra vez que a gente tava fazendo Casona só em áudio, quando eu fui fazendo os episódios, eu fui trazendo algumas coisas, assim, bem específicas. Na minha cabeça, meio que tava fazendo uma aulinha ali com vocês. Uhum. Vocês eram muito cruas dessa questão de ET, tinha muita coisa que vocês não sabiam, tinha muita coisa clássica que eu tinha que trazer pra ver se vocês se familiarizavam um pouco. Eu achei chique você chamando a gente de burra do familiarizava. mundo de ET. Não, ela chamou a Eu gente achei de burra. educada, né? Pra Ela de chamou burra do muita mundo gente de ET. burra. Não, eu chamei Do vocês de jeito desinformadas. Tá bom, Vocês não melhorou. são boas, vocês eram desinformadas, agora vocês são informadas. Muito bem, obrigada. Agora eu acho que vocês têm um nível um pouquinho assim legal. Eu acho que vocês entendem um pouquinho que a gente pode evoluir a conversa. Então, o que é hoje? O que a gente vai fazer hoje? A maioria das coisas que eu trouxe no passado, eu sempre busco informações muito concretas, fontes muito confiáveis pra gente conversar. Hoje não é isso. A fonte de hoje é um pouquinho meio misteriosa. Ai, meu Fonte, Deus. voz da minha cabeça. Da cabeça de quem agora? De um louquinho da rua americano. É tipo isso. Ela pegou, sabe essas pessoas que ficam gritando lá no meio da rua, lá no Times Square, que fica gritando, os ETs estão chegando. Então, essa é a fonte. E de hoje. futuramente é nós três lá. né? É tipo isso, só que a versão online da pessoa gritando no Times Square é o 4chan. Eu não sei se vocês conhecem essa plataforma chamada 4chan. Hoje em dia, esse post não tá mais no 4chan. Hoje só tá no Reddit, mas é bem parecido os dois. É uma plataforma de posts, assim, as pessoas conversam. Se você conhece, por exemplo, plataformas como Discord, desse tipo, é mais ou menos por aí.
Então, o que a gente vai trazer hoje é um depoimento de um suposto whistleblower, que eles chamam, um suposto interno, alguém que trabalhou dentro dessas coisas, que colocou um post lá nessa plataforma. A gente não tem como saber. A gente não tem como saber se é verdade, se não é, se é o que eles chamam de LARP, que LARP é Live Action Role Playing. Role playing é você fazer um faz de conta, só que live action é uma fanfic. Então a gente não sabe se é uma fanfic ou se não é. Mas por que eu decidi trazer isso pra gente? Porque ele é embasado com algumas outras coisas. Em alguns outros documentos que eu achei, conversa. Eu sei o que é o 4chan. Eu sei que tem grande chance de tudo isso que a gente vai falar hoje não ser verdade. Mas fica até o final que tem bastante coisa. Mas vamos brisar, galera. É isso aí, é pra isso que nós estamos aqui. Vamos brisar, vamos se divertir. Falar, entendeu? Já que estão falando, vamos falar também. Este canal não é um canal de comunicação de informações 100%. Aqui é a nossa brisa. Aqui não é cursinho. Aqui não é curso. Aqui não é jornal. Aqui é a nossa brisa. Não tenta. Vem com a gente Você brisar. mergulha Ou você mergulha com a gente. ou você Vocês vaza. estão preparadas? Eu tô. A Bruna tá grossa hoje, né? Ou você mergulha ou você vaza. Ai, desculpa. Gente, o episódio de hoje é sobre Grey's Anatomy. A anatomia de um alienígena. Gente, eu já amei, porque é minha série preferida da vida. Mas você sabe que não tem nada a ver com o seriado, né? Não, é a anatomia de um Grey. O Grey é o tipo de alienígena. Sei, mas Não tem nada a ver com o seriado, eu só usei esse nome. Acho que eu já amei. Eu sei que não é de Grey's Anatomy, gente, pelo amor de Deus. Mas eu gostei do gancho, porque é minha série preferida da vida. Então vamos lá, gente, vamos começar. Então a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que por mais que seja um documento aí do Reddit ou do 4chan, teve esse cara aí, essa pessoa, esse cara se chama Whitley Strieber. O nome é bem esquisito. Whitley Strieber já era um escritor, ele já escrevia livros de ficção e não ficção, quando ele começou a ter as próprias experiências extraterrestres dele. Então ele é um dos abduzidos aí mais famosos que a gente tem na literatura. É bem difícil você entrar no mundo da ufologia e nunca ter escutado falar desse cara. Esse cara é bem famoso mesmo, ele é tipo um rockstar na ufologia. Por quê? Porque não só ele teve... ele foi uma pessoa que foi abduzida, mas ele teve abduções seriadas. Ele é um daqueles casos que ele tem vários contatos com os seres. Ele não teve um contato só. E ele teve a frieza, eu acho, de lidar com esses encontros que ele estava tendo ali de uma maneira bem diferente. Quase como um cientista, sabe? Assim, quase como se ele estivesse estudando os macacos na savana. E ele escreveu alguns livros. Esse livro aqui, principal dele, é o Communion, que é o livro mais antigo, que se chama, em português, é Comunhão. Teve até filme dele, ele foi lançado lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, muito famoso. E essa capa é uma capa muito emblemática, porque tem muita gente no mundo da ufologia que só lembrou do seu episódio de abdução porque viu essa capa. Então, muitas pessoas no fenômeno de abdução, eles perdem a memória, e aí, alguma coisa acontece que essa memória volta. E muita gente teve a culpa de ter lembrado das suas memórias com essa capa aqui, do Strieber. Hoje a gente vai falar desse outro livro aqui, que é A Quarta Mente, The Fourth Mind. Nesse livro, ele pega esse mesmo documento que eu vou apresentar para vocês, que a gente vai ler hoje aqui, que a gente vai conversar sobre, e ele discute esse documento baseado com as experiências pessoais dele. E ele começou a ver que muita coisa casava. Então, eu vou trazer tanto as coisas aqui do documento do Reddit, como dentro do livro que eu li. Esse livro, os dois eu já li. Mas esse livro aqui, A Quarta Mente, as coisas que ele foi trazendo que vai casando pra gente entender o que tá acontecendo. Esse primeiro livro parece o nosso Grey que tá ali atrás de você. Não parece? Igualzinho. Olha lá, ó. Verdade. Lembro. Só que ele tem olho vermelho. em vez de olho Aquele que preto. tá no... Esses dois Grey também. Olha lá, esse Grey também tá... Ah lá, a gente tem um Grey. Então, vamos lá? Bora. Vamos. Então, qual que é o documento? O documento é esse aqui. Esse print que eu trouxe pra vocês é um print do Reddit, mas esse post, na verdade, foi originalmente no 4chan. O post do 4chan foi deletado, não existe mais, mas copiaram e colaram no Reddit, então a gente ainda tem ele. Foi por volta de julho de 2023. Por mais que a gente pense que pode ser um LARP, uma das coisas que eu achei muito interessante é que tem uma parte no post original que ele tem uma perguntas e respostas. E uma das coisas que eu vi é que na parte de perguntas e respostas ele estava respondendo muito rápido. Eu acho que se era uma pessoa que estava fazendo um LARP, um fanfic, tem que ser uma pessoa que é muito versada em ufologia, muito versada em biologia molecular, muito versada em genética e muito versada em coisas militares americanas.
Então, se for um fanfic, é uma pessoa que sabe muito bem do que tá falando. Vocês vão entender do que eu tô falando. Eu acho que se não fosse uma coisa que fosse muito real mesmo, que você fale, que tenha suas duvidosas, você não entraria. Então, eu coloco o meu voto de confiança em você. Você vai confiar em mim, Bruninha? Eu confio. Então, vamos lá. Eu vou começar, eu vou trazendo aqui pra vocês os pedaços do texto mesmo, que eu vou ler, tá? Tá. Então ele fala assim: no final dos anos 2000 até meados dos anos 2010, eu trabalhei como biólogo molecular para um contratante de segurança nacional em um programa para estudar organismos exobiosféricos. Em resumo, descobrimos que o genoma dos EBOs, e ele vai chamar sempre os aliens de EBO nesse documento, é uma quimera de genomas da nossa biosfera e de uma origem desconhecida. O que isso quer dizer? Quimera, na natureza a gente usa quimera toda vez que a gente vai usar alguma palavra de alguma coisa de que é uma mistura genética. Então, na mitologia, quimera é aquele bicho que é corpo de leão, cabeça de sei lá o quê, asa de sei lá o quê, sabe assim? Um pedaço de cada coisa. Então, o que eles estão falando aqui é que, pelo que ele está entendendo, pelas pesquisas que eles fizeram, parece que o nosso genoma e o genoma deles é bem semelhante e que parece que eles são uma mistura do nosso DNA genético com algum outro que a gente não sabe o que é. Esses organismos são organismos artificiais, efêmeros e descartados, criados para um propósito que ainda nos escapa parcialmente. E eu achei isso muito interessante, porque ele fala que o que ele percebe é que esses organismos foram criados, geneticamente criados e desenhados para ser o que eles são. Uma das coisas que ele fala que eu acho importante é essa frase aqui. Para proteger o meu anonimato, serei intencionalmente vago ou até contraditório sobre qualquer informação que possa me identificar, data, educação e função. Inclusive, introduzirei pistas falsas nesse aspecto. Quero deixar claro que qualquer informação relacionada ao tema da pesquisa não será tratada dessa forma. Então, o que ele falou? Pelo que a gente entende aqui desse texto, é um cara, um biólogo molecular, que estava trabalhando com essas coisas, e a gente vai conversar um pouquinho da história dele, e que ele decidiu colocar aí no mundo. Ele vai colocar várias informações falsas para identificar ele, mas tudo que ele fala da parte de biologia parece ser verdade. Então, vamos lá. Qual o sentido de falar sobre mim sabendo que essas informações serão enganosas? Simplesmente quero apresentar uma perspectiva sobre o tipo de pessoa que trabalha lá. São cientistas normais. Eu tenho um doutorado em biologia molecular. Eu não busquei fazer parte desse programa. Na verdade, foi um golpe de sorte que me apresentou a um desses cientistas. Eu conheci uma pessoa numa conferência onde eu apresentava um pôster sobre a minha pesquisa do doutorado. Pouco depois que eu me formei, eu recebi uma ligação dessa pessoa me oferecendo uma posição. Na época, tudo indicaria que eu trabalharia por um laboratório comum. Passei por uma série de 3 entrevistas cada vez mais suspeitas, cada uma em um local diferente, onde o meu conhecimento científico e os meus antecedentes se tornaram cada vez menos relevantes. A primeira foi com 2 cientistas sêniores. A segunda e a terceira com pessoas que nunca mais vi e claramente não estavam interessadas em ciência. Algum tempo depois da entrevista, fui chamada para um quarto local onde um advogado corporativo me apresentou o que parecia ser um acordo de confidencialidade, um NDA. É muito comum nessas empresas eles assinarem esses acordos, porque daí a pessoa não pode falar depois. As primeiras semanas de trabalho foram de longe as mais memoráveis. Embora eu tenha passado a maior parte do tempo em uma sala de arquivos bem deprimente. Consistia exclusivamente em ler sobre o objeto de estudo e me atualizar. Não existe uma Wikipédia sobre alienígenas, ou nenhum livro de referência. Apenas relatórios secos, memorandos, apresentações, procedimentos e SOPs, que são Standard Operation Procedure, que são os manuais americanos do militar. Esses documentos tratam exclusivamente da biologia dos EBOs, mas há alguns que abordam outros temas, como a sua comida, a sua religião e a sua cultura. Não havia documentos sobre a sua tecnologia. Vou fazer uma pausa aqui. A gente já teve alguns momentos que eu falei para você que algumas pessoas tiveram acesso a esse documento. Esse monte de documento. Uma das pessoas que a gente conversou, que teve essa mesma historinha, foi o Bob Lazar. Não sei se vocês lembram dele. Lembro. Quando a gente conversou do Bob, ele passou pela mesma situação. Um monte de entrevistas, assinar um documento, depois senta numa salinha e lê um monte de papel. Então, ou ele conhece a história do Bob Lazar, e só tá copiando e colando aqui, ou realmente parece que ser um procedimento comum. A pessoa, quando entra, ela tem que sentar numa sala e ler um monte de coisa para se inteirar. Como mencionado, o objetivo do projeto é obter uma melhor compreensão do genoma e proteoma dos EBOs. Para isso, uma equipe cerca de 20 cientistas, 4 cientistas sêniores e um diretor estava envolvido. O diretor, claro, era uma pessoa muito responsável que ditava as prioridades para os cientistas sêniores. Ele raramente estava no local. Nas poucas vezes que estava, era para participar de reuniões. Além da equipe científica, haviam guardas de seguranças que trabalhavam para um ou outro subcontratado. Não tinha nenhum pessoal de apoio,
faxineiro ou trabalhador de manutenção. Os cientistas eram responsáveis por todo esse tipo de trabalho. Interessante, né? Eu fico pensando, se a gente vai dar ouvidos para o que está saindo tudo aí na mídia, principalmente na mídia americana, que realmente existe todo um maquinário aí de pesquisa, de trabalho, de desenvolvimento, de retroengenharia a respeito dessas tecnologias alienígenas, eu fico pensando, ninguém cozinha para esse povo? Né? Quem que junta um papelzinho? Não tem um faxineiro aí por aí que sabe de tudo para contar pra gente? Mas aparentemente não. E sabe uma coisa que eu nunca tinha pensado agora que você tá falando, e agora faz sentido na minha cabeça? É que assim, a gente fala muito sobre tecnologia reversa, sobre a parte do OVNI em si, né? Mas a gente já falou várias vezes, que eles têm lá biológico, né? E tudo mais. Ou seja, eles têm ETs lá, né? Vivos e não vivos. E aí, eles usam isso pra quê? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, assim, é óbvio que se eles estudam a parte tecnológica das espaçonaves, eles estudam também a parte biológica dos DTs. Porque, assim, Claro. lógico que gera uma curiosidade. Porque, vamos supor, se ele tem uma capacidade de regeneração... Vamos supor, você corta o dedo do ET e nasce outro. Uma lagartixa. Tipo uma lagartixa. Como é que funciona isso no corpo dele? Como é que isso pode ser transformado numa medicação, em alguma coisa, tipo, pra gente? Porque se você corta um dedo, ele não nasce de volta. Mas e se a gente tivesse alguma coisa relacionado a esse material biológico que fosse capaz de fazer com que a gente tomasse alguma coisa ou passasse alguma coisa e aquelas células de repente começassem a se regenerar e crescer de volta, entendeu? Um super soldado. Não, nossa, mas aí você já foi. Eu já fui porque existem programas e existem. Vingadores? A gente sabe que existem alguns boatos de programas dentro dessa questão toda do segredo americano para o desenvolvimento de super soldados. Bom, deixa eu continuar. Então vamos lá. O laboratório em si está localizado em Fort Detrick, em Maryland. É um prédio usado para pesquisas biomédicas legítimas. As operações clandestinas são realizadas em uma parte restrita do subsolo, fora da vista dos trabalhadores regulares, e ao contrário do que se pode imaginar, o nível de biossegurança não é o máximo para essa pesquisa. Desculpe, mas eu vou parar de novo aqui. Lembra que ele falou que tinha algumas pistas falsas? Eu acho que essa é uma. Eu acho que eu achei uma pista falsa aqui. Quando ele fala que ele trabalhou nesse local específico, em Fort Detrick, em Maryland, eu fui atrás. Realmente, esse é um laboratório de biossegurança. Existem até o pessoal que fala, né, da questão do Covid ter saído de laboratório. Tem umas pessoas que falam que saiu de lá. Não tem nenhuma prova, mas tem esses boatos. A gente sabe que realmente é um laboratório de biossegurança. Só que esse laboratório, ele é em Maryland, ele foi criado, na verdade, ele surgiu de uma necessidade que teve com o início os casos de antrax que teve em 2001. Então, quando teve os casos de antrax, o governo se juntou, fez uma assembleia, precisamos de um hospital, de um lugar, aí faz toda a documentação para ter o aval, para sair, né? Até esse lugar ficar pronto, ele só ficou pronto mesmo em 2010 para 2011. Só que o cara falou que no comecinho, que ele começou a trabalhar no final dos anos 2000, no final dos anos 2000 até mais ou menos 2011. Então, não tem como ele ter trabalhado num laboratório que só ficou pronto depois que ele saiu. E, eu não sei se você falou, eu que me perdi. Quando que ele publicou essas coisas? 2023. Você falou e eu que não... tá. Não tem problema, mas eu falei bem por cima mesmo. Tá. Foi 2023, Bruna. Foi julho de 2023. Então, eu acho que aqui foi uma dessas pistas falsas. Eu acho que eu sei aonde ele estava. Eu acho que o lugar onde ele estava... Não. É um outro lugar. Eu acho que ele estava numa base chamada Base Kirtland, que fica no estado do Novo México. Eu acho que é lá, porque eu já sei de uma outra história, de um outro cara que se chamava Emery Smith, que também é um whistleblower, e que eu deixei a historinha dele aqui no final, se der tempo a gente conta, mas o que ele conta é que o trabalho dele era retirar as amostras. Então, ele era o cara que tirava a amostra, e esse cara era o cara que analisava a amostra. Whistleblower é tipo sussurrador. Sussurrador, whistleblower. Tipo, sopra os segredos pelo vento. Exatamente. Tá, entendi. É o cagueta.
É uma palavra que eles usam pra X9. X9. O whistleblower é como se fosse tipo, uma pessoa que sussurra um segredo ao vento, assim. Tá. Isso. Olha só. Então eu acho que eu apeguei aí nele aí Eu acho Uma que pista você tem Pegou toda a ele no razão. pulo aí. E não é nem tipo, eu acho. Se o laboratório não tava aberto na época dele, sabe por quê? Mas Não, ele vacilou então, mas hein? ele poderia ter mentido a data. Porque ele não falou que ele ia mentir. Tá. Ele Entendi. poderia ter mentido a data. Pode Então ser ele ainda até que ele tava pode lá, ser que mas ele estava naquele laboratório, mas eu sinceramente acho que não. Tá. Kirtland é uma base que já também tem toda essa parte biológica de pesquisa até hoje, mas ela começou em 48. Então eu já tenho um histórico muito mais longo em Kirtland. E a gente tem muitas histórias de Kirtland. Muitas histórias de Kirtland. Então, eu acho que ele é de lá. Ele era de Novo México e não de lá. Mas vamos continuar. As carcaças dos ebos são preservadas em congeladores horizontais a uma temperatura nominal de menos 80 graus Celsius. Para maximizar a preservação dessas carcaças, elas são mantidas em sacos a vácuo e o ar da sala é controlado para minimizar a umidade. Há apenas 4 corpos e nenhum deles está completo. É óbvio que essas criaturas morreram devido a traumas graves. Nunca testemunhei um acidente de motocicleta, mas provavelmente se assemelha a isso. É reconhecido que há mais carcaças de ebos em outros laboratórios. Cara, eu queria muito ir lá. Não dá Nossa. Nossa. Cara, eu queria muito ver um ET, mas, tipo, não desvivido. Isso, exatamente. Por isso que eu queria muito Porque eu sou lá. cagona. Eu sou medrosa, sinto muito. Eu também. Então, tipo assim, eu quero ver. Não que eu desejo a morte deles, tá? Mas se já tiver um mortinho, é melhor, né? Isso, exatamente. Convenientemente, ele decidiu morrer antes de eu ver. Ele morrer de morte. Tipo assim, ó, a gente tá ali, aí, bum, caiu a aeronave. A gente corre lá, olha, fala, nossa, olha, um ET desvivido, poxa, que pena. É, e aí a gente olha. A gente foge, porque eu não quero virar. Não quero o governo olhando pra mim. Não quer ser whistleblower. Não, e não quero ninguém em cima de mim, não, sai fora. Eu vi. Não, imagina. Prove. Você nem enxerga, né, André? Não, agora eu enxergo, agora eu tô operada. Bom, vamos continuar. Além dos laboratórios, há outras comodidades que você encontraria no escritório. Note que o acesso à internet é limitado e aos funcionários sêniores e acima. No entanto, existe uma intranet com todas as informações de bioinformática. E para quem não sabe o que é intranet, é só dar uma olhadinha no pessoal da Coreia do Norte. Tem alguns documentários aí no YouTube para descobrir o que é intranet. Vocês descobrem lá. Mas você não pode só dar um spoiler? Eu vou entrar na Coreia do... A intranet é uma internet fake. Ah, igual da Coreia. Tá. Entendi Ela o que você acabou de falou. falar. Não, tá, agora que eu entendi o que ela. Tem a ver. Eu entendi agora o que ela quis dizer da Coreia. É porque na Coreia você não tem acesso à internet de fora, você só tem acesso Deles, é tudo ao que eles colocam. Eles querem que você veja. Então, tipo assim, se você digitar alguma coisa no Google, ele Você só vai vai ver o que eles mostrar o querem. que eles permitem Sim. que apareça. Desculpa. É, eu já vi isso também. Mas eu não sabia que chamava intranet. Intranet. Tá. Bom, sobre a biologia desses seres, começarei discutindo a genética, depois a anatomia geral e, finalmente, os seus sistemas biológicos. Para maior clareza, as informações que forneço aqui são uma agregação do que eu observei e do que eu li. Farei muitas comparações com a anatomia humana, pois é a referência mais lógica. E aqui, eu não vou ler tudo da genética, porque tem um pedaço aqui que eu tive que estudar para entender o que estava acontecendo. Ah, não vamos Então, tá podendo. Tirei. Sim, Tá. a gente Não aceita. vai acrescentar aqui na nossa conversa, saber do 5 linha, 3 linha, não dá certo, tá? Bacana. Então vamos lá, genética. Primeiro, gostaria de discutir a genética. A genética deles é igual à nossa, baseada em DNA. Isso foi muito intrigante para mim. Imaginei que seres de uma biosfera alternativa teriam genéticas baseadas em um sistema bioquímico completamente diferente. E, surpreendentemente, não é o caso. Várias conclusões podem ser tiradas dessa revelação. Gente, é de Mano, milhões, Quem né? quiser patrocinar a será com uma Eu fonoaudióloga. acho justo. Ela já soltou várias aqui, eu me seguro. Não, a gente. Porque se a gente Eu for me corrigir controlo. todas as vezes, não vai ter Grava, episódio. não grava. Mas as pessoas gostam de você assim. Oremos. Segue o baile. Várias conclusões podem ser tiradas dessa revelação surpreendente. Revelação. É revelação. vocês Várias entenderam? pessoas. Alguma coisa de revelação. Não é revolução, é revelação. É revelação ou revolução? Foi revelada. Alguma coisa vai ser revelada. Isso. É, Pronto. surpreendente. Qual é a revelação? Que a nossa biosfera e a deles
compartilham alguma coisa em comum. Sim. A única coisa... Vamos continuar. Vocês vão entender. Tá. Eles são seres eucariotos, o que significa que suas células têm núcleo contendo material genético. Eu não lembrava o que era um eucarioto. Eu sabia. Nossa, Eu não sabia. lembrava. Eu tive que fazer um infográfico pra vocês, porque eu realmente não lembrava. Fiz um infográfico graças ao... Eucariontes e eucariontes. Exatamente. Procariontes são uma procaria que não tem núcleo. Foi Exato. assim que eu decorei na época do cursinho. É só isso. É só uma célula que tem núcleo e dentro desse núcleo fica o material genético baseado em DNA e RNA. Então, a única coisa que tá falando aí é que as células deles são bem parecidas com as nossas. Eles têm o DNA tanto quanto a gente. Só que a genética deles não é apenas baseada no mesmo sistema genético, mas também é compatível com a nossa maquinaria celular. Ou seja, se você pegar um gene humano e colocar dentro de uma célula de um EBO, aquele gene vai se traduzindo em proteína. Ou seja, Acontecer com G. acontecer com G. Adenina, Existe timina, a gente vai chegar lá, né? Guaninostase. Mas existe uma paridade ali, uma semelhança. Ou seja, dá pra ter neném. Dá pra ter neném. Que loucura! Anilha. Ó o neném ali, ó. Ó o neném ali. Vamos lá. Ai, Deus. Vemos nos EBOs as mesmas sequências repetidas em todos os lugares. E a mesma distância de pares de base entre os genes e praticamente em todo o genoma. Então, eu compliquei aqui, mas deixa eu explicar para você. O nosso DNA tem as pares de base direitinho, A com G, T com C, e os pedaços de DNA que realmente faz alguma coisa. 99% do nosso DNA é A com T, G com C, que não faz M nenhuma. A gente não sabe o que faz. Pode ser que faça alguma coisa, a gente não sabe. Tá lá. É o material genético que tá lá. Então, a gente tem realmente vários, nosso genoma é imenso. A gente tem 23 pares de base, são 46 cromossomos no total. Muito material, mas o que realmente a gente usa é 1% daquele material genético todo. O que ele tá falando aqui é que os EBOs, eles são diferentes. Neles, as sequências são repetidas nos mesmos lugarzinhos. Então, eles têm, assim, uma repetição, aí uma sequência de pares de base, sei lá, um cromossomo com, sei lá, 16 pares, aí outra repetição. É bem organizado esse DNA. Não tem DNA lixo, não tem espaço, não tem resto. Ou seja, tudo que eles têm de DNA serve pra alguma coisa. Serve pra alguma coisa. Ou seja, a gente tá sendo inútil porque a gente poderia ter muito mais função do que a gente tem. Exato. Ou a gente poderia ter um material genético um pouco mais eficaz. A gente tem um DNA genético que é pouco eficaz. A gente não sabe. Pode ser que esses 99% aí, você tem um monte de função que a gente não sabe hoje. Pode ser que a gente não sabe. Quer dizer que eu posso ter super Não, força? André. Poderes não a gente não pode. sabe. Você não. Além disso, a uniformidade dessas sequências é uma indicação importante de que esses seres são artificiais. É isso que a gente está falando. Você não tem como... Não há pressão, olha, ele fala até aqui, não há pressão evolutiva que possa levar a esse tipo de características além de uma engenharia genética. Ele está falando o seguinte, Eles foram produzidos? o DNA dele é tão organizado que se eu for pensar naquela coisa Darwin, cai num planeta e as coisas vão acontecendo, esse DNA vai moldando e vai mudando, e aí vão tendo os filhos e vai selecionando. Seleção natural não gera um DNA dessa maneira. Mas o que fez eles, A gente então? não sabe, né, Bruna? Por enquanto, a única coisa que ele tá falando aqui é que, do ponto de vista do que ele estudou, existem sinais claros. Esse ETzinho que tá com ele especificamente é assim, né? Às vezes tem um O que eles estão ETzão falando lá, é que provavelmente tenha um... ET que foi construído em laboratório. Aquilo ali é um robozinho entendeu? ET Os que vêm Mor. pra cá são enviados como Soldadinhos um soldadinho criados criado no no laboratório. Exatamente. E até a parte A da gente genética tá que eu não vou ler, ele até fala assim. Em genética, existem os anagramas, que é quando... Anagrama? É isso a palavra? É. Não, palíndromo. Ah, tá. Palíndromo. É, eu sabia também. Em genética, existem os palíndromos. Existem os palíndromos, que palíndromo é igual Ana. Você lê de um lado e você lê do outro, é a mesma coisa. Sabe aquele socorram-me subir no ônibus em Marrocos? Nossa, eu prefiro Ana, mas tudo Ana. bem. Ou Ana, você lê de um lado, lê do outro, é a mesma coisa. Então, por exemplo, vamos supor que seja ATA. Você lê de um lado é ATA, do outro lado também é ATA. Uhum. Nessa parte genética que eu não vou ler pra vocês, ele fala o seguinte: não só esse DNA é super organizado, como a gente tem 46 cromossomos, eles têm 16, bem menos, e existem marcadores com palíndromos específicos selecionando um gene. Vamos supor assim, eu quero um gene da cor do cabelo.
Eu tenho um palíndromo específico. Então, o lugar onde vai ter a cor do cabelo, eu vou começar como ATA. E toda vez que eu quiser fazer alguma coisa na cor do cabelo, eu sei exatamente qual é a sequência que eu tenho que colocar ali para fazer o que eles chamam de pistola de gene, porque tem como você tirar um gene específico, tira aquele e coloca outro que eu quero. Entendi. Então, uma das coisas que ele fala aqui em genética é que não só é um DNA mais sucinto, mais organizado, mas é organizado de uma maneira tão precisa que só a engenharia genética explica. Para você ter facilidade de colocar um gene e tirar um gene. E o que ele fala aqui nessa parte de teoria, dessa parte de genética, é que parece tanto que é um ser criado em laboratório que ele acha que é como se fosse um robô biológico. E que esses serizinhos, os EBOs, eles são criados por uma função específica. Então, vamos supor assim, eu sou o Alien Moore. Eu tenho uma nave e tenho uma coisa que eu quero fazer. Vamos supor que eu tô no mercado de abduções. Tá. Vamos lá, tô entendendo. Eu tô aqui no mercado de abdução. Eu tenho uma cota, tem uns 50 negros lá na Terra que eu preciso abduzir. Pega o Gustafinho. Pego o Gustafinho, eu vou criar um Gustafinho específico para isso. Tá. Então, eu vou dar para eles algumas características e outras não. O meu Gustafinho, que para abdução, precisa filosofar? Não. Não precisa. Não. Ele precisa fazer o trabalho dele. Uhum. Ele precisa comer, fazer xixi. Ai, que triste. Eu tô triste. E eles são... Então, pela genética, parece que eles são como se fosse um Roomba. De laboratório. É o Roomba da sua casa. É o robô aspirador. Aqueles Opa lá! robô aspirador. Ai, gente, meu robô aspirador é a avó. Eu não tenho essas tecnologias, não. Mas é tipo isso. É. Se você tivesse um alienzinho para limpar sua casa, o outro para dirigir a espaçonave, o outro. E o pra dirigir sou eu. Cara, O sabe, seu, né, Bruna? o que dirige. Eu tô me sentindo tão inteligente. Entendendo, né? Nossa, eu Eu tô me tipo sentindo assim, ó, ela assim, tá puxando o nossa. HD do cursinho que eu falei, valeu, Calma gata. que vai ter mais. E por isso que eu Tá. queria trazer isso para vocês, porque eu acho que a gente sendo da área da saúde, a gente consegue ver isso, porque vai ter bastante coisa na área da saúde ainda. A gente consegue ver isso de uma outra maneira. Bom, vamos continuar. Há muitos genes análogos aos nossos, o que não é surpreendente dada a compatibilidade da nossa máquina celular. Mas isso eu achei interessante. O que é perturbador é que alguns desses genes correspondem diretamente, nucleotídeo por nucleotídeo, com genes humanos, conhecidos ou até mesmo alguns genes de animais. Então, outra coisa que eu achei interessante, não só é um material genético extremamente organizado, mas tem uns pedaços nossos lá. E tem uns pedaços de animal lá. Sabe Nossa, o que eu tô pensando aqui? Mas Será nossos? que... Nossa, Sim. Será que eu tô... Sabe, será que esses ETzinhos aí que eles capturaram começaram a ser criados depois que os ETzão chegaram aqui? Chegaram aqui, abduziram as pessoas, viram como é que funcionava, como é que fazia pra sobreviver aqui no nosso planeta, o que era necessário, e aí pegaram essas pessoas que foram abduzidas, material genético, tudo, estudaram o nosso material genético e criaram um ser que fosse capaz de sobreviver aqui, para eles poderem mandar para cá, para poder analisar, para poder ver, para poder estudar, enfim. compatível. Porque se eu quisesse abduzir um peixe e eu for fazer um robô biológico, eu ia fazer um golfinho, sabe assim, um tubarão. Já tem isso, né? Aquelas câmeras de documentário de vida Sim, selvagem. Que eles exatamente. constroem, tipo, um robozinho em formato de bicho. Eu não vou fazer um robô gorila, Uhum, Pra botar Só um embaixo peixe. d'água. sim. né? Então, o que o André está falando tem sentido. Será que eles chegaram aqui primeiro, viram o que está Sim. rolando aqui, quais são as nossas necessidades, qual é o esquema da nossa biosfera, porcentagem de oxigênio, de gás carbônico. Abduziram algumas pessoas, pegaram material biológico, Pegaram amostrinhas de tudo, criaram os seus e tão mandando óvulos, pra cá. espermatozoides. É, olha só. Bom, vamos para anatomia? Bora. Bora de anatomia. Eu, hein? Ai, que bonitinho! Gente, igualzinho o nosso Greyzinho ali atrás, olha. Gente, mas eu achei bonitinho. Vocês acharam bonitinho? Barrigudinho. O barriguinho. Barrigudinho, né? neném. Ó, eu peguei esses desenhos aí, obviamente, foi inteligência artificial, porque não tem livro de anatomia da ufologia, eu não achei esse néter ainda. Uhum. Então, eu tive que criar na inteligência artificial. Você que Eu criou? que criei. Eu usei a descrição que o moço deu, tá? A única coisa é que a IA não consegue aceitar o fato da pessoa não ter um umbigo. Eu tentei de todas as maneiras tirar esse umbigo, Tá. não saiu.
Muito bom. O umbigo e a tetinha também não foi embora, ó. Não Ele teve. tem mamilo e bigo. Tá. Então, vocês fingem que não tem mamilo e umbigo. O resto é mais ou menos parecido, tá? Gente, Não tem parece- mamilo nem bigo. Vocês têm que uma... Nem umbigo, nem dois bigo. Se alguém Não. como convenceu o IA a tirar o umbigo das coisas, me Você avisa. não xingou? A gente Nossa, tem que eu xinguei xingar. tudo quando eu falei que a minha avó tava morrendo, pra ver se ele tirava o umbigo. Não, Apelei pro coração da IA, não nada. não tem coração. Não saiu esse umbigo. Mas eu achei uma graça. Não é uma Queria gracinha? em casa. Você queria um em casa pra limpar, fazer as coisas? Parece o Dobby, Parece o Domi um pouquinho, não parece? o zoião. Vamos lá pra anatomia. Eles são morfologicamente muito semelhantes aos alienígenas greys que fazem parte do folclore moderno. A sua altura é cerca de 150 centímetros, ele tem 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. Ainda assim, há algumas diferenças notáveis. Vamos começar pela pele. A pele é cinzenta. A pele cinzenta, frequentemente descrita no folclore, é, na verdade, um filme biosintético que provavelmente serve para proteger o EBO de um ataque hostil. Ele não fornece proteção eficaz contra mudanças de temperatura, mas fornece uma barreira adequada contra a passagem de líquidos. É possível que esse filme confira outras vantagens, mas o meu conhecimento sobre esse assunto é limitado. Debaixo do filme cinzento, a epiderme é bastante branca, uma textura muito regular e sem pelos. Não vemos nenhum defeito além das dobras próximas às articulações. A pele é descrita como oleosa em um relatório, mas não é algo que eu observei pessoalmente. O mesmo relatório também afirma que existe um forte odor persistente de cabelo queimado e amoníaco que está presente quando o filme é removido. Há muitos poros na pele, atravessando da epiderme até uma glândula na hipoderme. Essas glândulas e poros são a parte terminal do sistema excretor sudorífero, o que podia explicar o odor mencionado anteriormente. Eles suam amônia. Eles defecam pela pele. Sim, eles fazem um xixi, Nossa, cocô, eles não têm bexiga, Eles não têm cu. não tem cu. Na verdade, são vários cu na pele. Sasha. Eles são a Sasha. Calma que eu tenho até foto dos cu na Caga pele. pela Tá pele? vendo ali, ó? Nossa. Gente, cheio de cu. Se alguém falar pra ele, vai tomar no cu, ele vai tomar nos cu. Nos cu desse aí, né? Vai tomar nos seus cus. Entendi. Tá. Sabe o que eu achei interessante disso aqui? Eu quero fazer uma pausa aqui. Eu não sei se vocês lembram quando a gente conversou de Varginha. Quando a gente conversou sobre Varginha, uma das coisas que a gente conversou é que lembra o Marco Elixerese, o rapaz que capturou a criatura e teve um arranhão no sovaco e foi parar no hospital e faleceu? infeccionou. Sim. Ele falou, né? Ele falou não, mas o relato é que quando ele segurou, era uma criatura bem fedorenta, com a pele oleosa. Tanto é que as meninas, as 3 meninas, quando viram a criatura no terreno baldio, falaram que tava um cheiro muito forte, que ela tinha uma pele bem oleosa e tinha um líquido na pele. Merda, querido. Você rolou na merda. Mano, você sabe o que eu fiquei pensando? Merda, você... Bruna, você sabe o que eu fiquei pensando? Que eu acho que as 3 meninas pegaram o ET fazendo cocô? Como que ele faz? Ele... Porque ele tava agachadinho, né? Agachadinho. Imagina o ET Ele tem cu pelo corpo inteiro, por que que ele agacha? pra esconder, sei lá. Como que eu tô pensando? Ai, gente, Eu não nunca dá vou pra mim. superar o ET Não que dá é cheio pra de mim. cu. Ah. Escuta aí, ó. Imagina o ET tá lá e fala, puta, preciso dar um cagão. Vou dar uma descidinha. Escolheu Vou o dar uma descidinha ali que... naquele terreno baldio. Vou esconder aqui. Achou uma moita bonita, falou, é aqui. Aí ele sentou na moita, passa as 3 meninas. Aí elas já olharam pra ele com aquele olhar de que ele tá precisando de alguma coisa, tá precisando de um papel higiênico, alguma coisa ali, um momento de intimidade. As costas, o que que saiu pelas costas agora? Nossa, que coisa horrorosa. Tá me dando. Eu vou voltar pra trás pra não te dar um ziquezira. Nossa, tá me dando. Eu nunca vou superar o E ET sabe que é o que eu cheio achei de cu. interessante também, que eles falaram, é que esse sistema hepato-sudorífero, sabe assim, hepato-excretor, é um fígado e pele ao mesmo tempo. Então, eles não têm a digestão igual a nossa. Então não é nem tipo cocô, é bile. É bile. Por isso que é o cheiro de amônia. E oleoso. Ô, Andressa, como é que a gente faz pra secretar amônia no nosso corpo? Pela bile. Pela bile e pela urina. Eles não têm nada disso, ele tem que ser, essa amônia tem que sair do corpo dele de alguma maneira. Eles secretam pela pele. Entendi. Então não é cu, Bruna. Não é cu. É um suor. suor Não, de amônia. Vamos deixar Suor cu, de que amônia. Eu adorei. Vou deixar o... Nossa, ficou minha espécie preferida agora. Vamos uma cabeça. Ai, eu adoro. A cabeça tem 2 olhos grandes e desproporcionais, 2 narinas sem protuberância,
A boca estreita, sem lábios e 2 canais auditivos sem aurículas. Há uma mandíbula, mas a musculatura é vestigial. Não há dentes ou língua na cavidade oral. A cavidade nasal, onde as narinas se encontram, é compacta e não sobe cranialmente, mas se estende axialmente. Então, só para saber que essa narina é praticamente inexistente. Ela só tá aqui, são 2 aberturas aqui, mas não sobe lá para dentro do... Como Só o que será que eles comem? Nós vamos chegar lá. Ah, já chega lá. Opa. A boca leva diretamente ao esôfago e a cavidade nasal leva diretamente à traqueia. A traqueia e o esôfago não se comunicam, que é diferente da nossa. A gente tem um buraco A só. gente engasga. Exatamente. Totalmente inútil. Eu pensei, vai, muito mais eficaz. Evoluído. Muito mais. Tem broncoaspiração. Não tem broncoaspiração. Eu achei aqui uma certa evolução. Eu também achei maravilhoso, inclusive. Sucesso, né? Evoluídos, né? Eu Achei. vi aqui dos cu dele. Porque realmente é totalmente inútil o nosso ser comunicado. Não tem porquê. Vocês conversam com o cara lá de cima, né? Olhos. Mas aí eles não respiram pela boca. Não respiram pela Entupiu boca. o nariz, ferrou. Já era. É igual bebezinho. Igual igual bebezinho. bebê. Isso que eu ia falar, eles devem ter bronquiolite, né? Às vezes eles não têm esse gene, Bruna. Vamos. Vamos. Bom, os olhos. Como a pele, os olhos são cobertos por um filme biosintético semitransparente, o que oferece a mesma proteção ambiental e, ao mesmo tempo, protege contra certas faixas de comprimento, de onda, de intensidade e de luz. Então, esse filme, eu fiquei com a impressão de que é como se fosse um óculos escuros. Aquele olhão preto que a gente vê, na verdade, é uma lente, um filme, alguma coisa que vai Igual em cima, gato. igual gato. Aí, quando ele tira, quer ver? Ele vai falar aqui, ó. Quando o filme é removido, um olho mais tradicional é revelado. Então, eles têm um olho igual a gente, com íris, com pupila. Aquele olhão pretão que a gente vê nos desenhos, que a gente tem nos nossos aqui também, é um filme, é como se ele estivesse de óculos escuros. Na hora que tira, você consegue ver uma íris, uma pupila, tudo direitinho. O olho é cerca de 3 vezes maior do que um olho humano, e não há pálpebras. O tamanho de seus olhos sugere que ele tem excelente visão noturna. Parece paradoxal cobri-los com um filme semiopaco. Talvez eles só precisem usá-los em um ambiente mais claro. A sua... Opa. Aquele primeiro ET lá, o branquinho, até que ficou mais certinho com o que você tá falando. Esse aqui tem orelha, tem nariz, tem umbigo, tem teta. Eu fiz o que o Iá fez, amiga. A Iá, ela cagou pra você nesse daqui. É porque aquele ali, ó, já vou até falar. Aquele lá é do Grok, esse aqui é do ChatGPT. Ficou melhor. Foi melhor. Foi melhor. Foi o Grok que cagou porque você falou. Cagou para o que eu falei pra variar. Porque ele tem dedo no pé, o outro não tem. Pois é, não era pra ele ter 5 dedos daquele jeito, era pra ter só 2, igual esse aqui, ó. Então, Nós vamos ele chegar no pé. realmente cagou porque Tá. você falou. Sua esclera é da mesma cor da pele. Então, se eles têm a pele pálida, a esclera vai ser da mesma cor pálida. A pupila é preta e a íris é cinza pálida. A lente é mais arredondada que a humana e a musculatura usada para ajustar o foco é bem mais desenvolvida. Na retina, há pelo menos 6 tipos de cones. A responsividade de cada um desses 6 tipos de cones é específica para uma faixa de comprimento de onda, com um mínimo de sobreposição entre si. O resultado é um espectro visível muito amplo. A gente chega mais cores. Exato. Mas nunca vamos ver um ET de óculos, então, né? Eu tenho óculos, não óculos de grau. Que inveja. Tive que operar pra poder enxergar e tô enxergando mal menos ainda, hein? Os deles ali, ó. Olha só. Que esses cones da retina, eles são pra... Não é o das cores? Os cones, eles estão mais associados às cores. Ah, então tá certo. o E que eu os tava falando. bastões, eles estão mais associados ao preto e branco e visão noturna. Eles enxergam Eles mais... enxergam melhor que a gente. Sim. E é Qual isso. A suposição é que talvez eles enxerguem a frequência ultravioleta. E o pé próximo do infravermelho. Tipo cachorro, morcego. O documento não fala sobre os bastões, pra gente saber como é que é a questão da visão noturna. Mas essa excessividade de números de cones, o que o Whitley Strieber fala aqui, que um outro animal que a gente tem na natureza, que tem esse tipo de visão, é um camarão específico, que é o camarão mantis. E o camarão mantis tem esse tipo de visão para que ele consiga enxergar variações ultravioleta. Porque uma das coisas que, como eles se comunicam, é com a reflexidade da luz nas costas, que é como eles se enxergam. Então, o que a gente acha, sobrepondo ali da natureza para esses bichos, é que talvez esse excesso de número de cones seja para eles darem ter um pouquinho mais de amplitude na visão, principalmente nessas luzes que a gente não enxerga. Ultravioleta, infravermelho e esse tipo de cor. E aí, o Stribler ainda faz uma discussão sobre o porquê que ele acha que eles ganharam essa atividade.
E ele acha que eles têm essa característica para diferenciar a gente melhor. Porque o humano, a cor do nosso cabelo, a cor da pele, até por exemplo, a nossa frequência cardíaca, tudo a frequência do sangue vai mudando a nossa reflexibilidade. E a gente emite alguns raios ultravioletas dependendo da cor do cabelo, da cor da roupa. A gente tem uma reflexibilidade ultravioleta. E ele acha que é para enxergar a gente melhor. Preferia ter menos dedo no pé e enxergar melhor, assim. Não queria ter tanto dedo no pé, né? Totalmente inútil. Meu pé já é feio, talvez ia ficar mais bonito até com 2 só. Como mencionado, a orelha externa não tem aurícula. E o canal auditivo é comum. O ouvido interno tem todas as características de um sistema vestibular e coclear típico, embora a curvatura da cóclea seja mais pronunciada do que a humana. Isso provavelmente resulta em maior acuidade auditiva para baixas frequências, que é uma outra coisa também que a gente pensa. Tudo para mim, na verdade, vou falar bem a verdade, tudo para mim me parece um predador, não parece? Me parece na verdade, não é nem predador. Sabe o que me parece? Um espião. É. Ele precisa enxergar detalhes muito bem, ele precisa ouvir coisas que estão muito baixinhas. Alguém bem planejado, né? Muito bem planejado. Sabe assim, tipo, ele é pequenininho também, não é? 150 centímetros. Quanto você tem? Tipo isso. Achei que ele fosse menor, desculpa. Otária! Porque ela soltou, ele é um pequenininho. Xinga a mãe! Xinga a mãe! Você que chamou de Xinga. pequenininho, você xingou de pequenininho. Não, eu achei que ele fosse tipo 90 centímetros, 1 metro. 1,5 m. 1,5 m é pequenininho, né? Ela tá 1,5 m é bom, é um tamanho bom. Né, Andressa? É isso. Porta-copo é. Peça de porta. Esse porta é. Não, mas eu quis dizer assim, tipo, um negocinho fininho, pequenininho, que consegue se esconder bem. Fininho. Eu não sei qual que... Eu não tô falando de mim, eu não sou um ET. Eu tô falando, tipo, de ele conseguir se esconder bem. Porque eu não vejo uma... A gente não tem histórico de comportamento agressivo da parte deles. Mas eu acho que eles... Todas essas questões de camuflagem de OVNI e tudo, eu acho que, na verdade, eles são um sistema de infiltração de espionagem. De ver como é que as coisas são, o que a gente tá fazendo, o que tá acontecendo. Tipo assim, eu acho que tudo isso foi uma coisa específica montada foi o que eu falei, para viver aqui, ou seja, deve ter muito por aí que a gente não tem acesso, que a gente não sem saber, né? E para espionagem, entendeu? Então, eu acho que tudo isso foi feito para como que sobrevive aqui, como que enxerga aqui dentro das qualidades de luz, de sol, de raio ultravioleta, e por exemplo, você falou audição, a primeira coisa que eu pensei foi, por que ele quer escutar uma coisa que é baixinha? O que ele quer escutar, tipo, entendeu? Né? Esquisito. Eu não acho nem predador, eu acho espião mesmo. Parece uma entidade biológica criada pra espionagem. Eu acho que você tem bastante sentido. Ainda mais esse olho grande. E a gente vai falar de outras coisas, principalmente quando a gente chegar na parte da musculatura, você vai entender algumas coisas também dessa questão da espionagem. Vamos chegar lá. O cérebro. O cérebro é tetrasférico, ou seja, é composto por 4 seções principais. Próxima figura, então. Próxima figura, nós vamos no Eu cérebro. já vi essa parte. Legal. O volume todo do cérebro é cerca de 20% maior do que o do homem. Ele tem um nível de girificação muito mais pronunciado que a média humana. E a girificação são todas essas bolinhas aí, né? Essas curvinhas. Essas curvinhas no cérebro. E a gente sabe que um cérebro mais complexo tem mais girificação, um cérebro mais simples tem menos. É importante mencionar a presença de nódulos no lobo central. A análise histológica dessas estruturas revela um tipo de circuito biológico intricado. Especula-se que esses nódulos sejam essenciais para interagir com a sua tecnologia. Consequentemente, determinar o proteoma dessas estruturas é uma prioridade absoluta ao programa. E eu não sei se vocês entenderam o que ele quis dizer aqui, porque isso aqui é muito importante. O que ele falou? Aqui nessa parte do tronco tem um monte de bolinha, uns nódulos. E esses nódulos são circuitos elétricos. São responsáveis por fazer com que ele consiga se comunicar com a nave. Aí, tá vendo? Tô falando. Caramba. Fica alguém lá dentro da nave, ele vem aqui, olha e tal, e vai mandando informação. Professor Pior Xavier. do que isso. A nave é um bicho também. A nave também é um bicho? A nave também é engenharia biológica e tecnologia. Então é como se fosse o Avatar lá, que eles se Como se comunicam fosse com o o Avatar. cabelo no bicho e aí eles montam o bicho. É tipo isso. Eu não assisti Avatar.
Nossa. É Enfim. tipo isso, é como se fosse um... Pensa que é como se fosse um animal de estimação a nave. Mas aí eu fico um pouco desconfortável. Eu não, achei o máximo. Eu fico muito desconfortável em ter uma nave que também é um bicho. Sabe É a assim? mesma coisa que um pássaro. Não, mas um pássaro ainda é um animal, não é um objeto. O que me incomoda é essa confluência de objeto com vida. É falar que, sei lá, essa Mineral Pro agora tem pensamentos, entendeu? Às vezes tem, você não sabe. Às vezes tem, eu não sei exatamente. Mas é essa parte que me prejudica, assim, um pouco a cabeça, assim. É como é que eu falo de uma nave, surta, que é um né? objeto, que Exato. também tem consciência. Isso Sério, de tudo que você já falou todos esses anos, e é isso que te preocupa? Eu tô preocupada com você agora. Tem tanta coisa pior pra se preocupar, e você vai se preocupar com o fato da nave ter sangue. Eu me preocupo com o fato de ter a nave ali. Então, nossa senhora, eu tô preocupada com você agora, é Idosos sério. barrigudinho. Que caga pela pele. É. Bom, vamos pro próximo. Tá, Pescoço. vamos lá. O pescoço é proporcionalmente mais longo que o de humano e, ao mesmo tempo, relativamente fino. Como mencionado, o esôfago e a traqueia são separados e não têm cordas vocais. E aqui é importante também porque vários abduzidos e contatados experienciam e falam de um som. E nunca é um som de voz, é sempre um som meio grutual. É uma coisa meio que parece que a garganta tá... Sabe assim, um barulho da garganta? Como se fosse um sibilo quase. Sabe assim, é um barulho de traqueia, não é um barulho de corda vocal que eles falam. E se você vai falar lá se a gente vai voltar lá no ET de Varginha, Eles falam disso também, do barulho. chorava como uma criança, lembra? Aham. O tórax. A musculatura do tórax é subdesenvolvida, os músculos equivalentes ao peitoral maior podem ser vistos. Também podemos ver os músculos do trapézio e do deltoide. Os esternocleidomastoides são bem definidos e as costelas e o externo são claramente visíveis. Não há mamilos. Claramente você vê que não há mamilos. Não tem Não polêmica. tem mamilo. Mamilos são polêmicos, então não temos polêmicas. Mas o Grok ainda conseguiu dar uma disfarçadinha ali. Parece uma pinta. Agora, não, o Grok não, o ChatGPT, né? Agora o Grok não. nem o Grok, ele disfarçou. fez um umbigo fundo ainda. Ele garantiu que ele que sabe o que ele quer fazer e pronto, O Grok é né? assim. Tá. Abdômen. O abdômen é mais largo que o tórax e projeta ligeiramente para frente, não há umbigo, claramente. A pelve. Os ossos pélvicos são aparentes, mas não têm genitais nem ânus. As mãos e pés. As mãos têm 4 dígitos, incluindo um polegar opositor no lado medial. Não tem unhas e a textura de suas impressões digitais é composta por círculos concêntricos. Então, como se fosse um arco, tipo um alvo do arco e flecha. Tá. Os dedos são proporcionalmente muito mais longos que os humanos e, ao contrário dos humanos, a musculatura dos dedos é inteiramente intrínseca da mão. Em outras palavras, os músculos usados para mover os dedos não estão no antebraço, mas só nas mãos. Então, eles têm extremo Independente. controle fino motor. Esses dedos compridos aqui, ó, são extremamente habilidosos e o extremo do controle fino motor. Porque a gente precisa de muito músculo do antebraço ainda para conseguir mexer a mão, para fazer a flexão. Uhum. Eles não. Toda a musculatura da mão tá na mão. Tá vendo? Mais uma coisa que eu falo. Tipo assim, se ele precisar mover o negócio 1 milímetro, ele vai ter essa sensibilidade fina pra fazer isso. Uhum. É igual robô. Igual robô. O endo... Tenho muita certeza de que eles são espião. Muita. Eles são. Não, você tem toda razão. Eu acho que tá indo no caminho certo. Os esqueletos são muito semelhantes ao nosso. Pelo menos em termos de composição. Eles têm colágeno, têm hidroxiapatita, mas eles também têm cristais de óxido de cobre, onde a maioria das pessoas tinha medula. Então, eles não têm medula óssea. Dentro do nosso osso, a gente tem a medula, que é responsável por formar nosso sangue, nossas células sanguíneas. Eles não têm medula. No lugar onde está a medula, deles são os cristais de cobre. Parece não haver nenhum osteobasto ou osteoclasto. O que isso quer dizer? Quer dizer que os ossos nunca não estão em crescimento. E não têm a capacidade de absorver mineral. Então, eles não crescem. Eles não crescem. Ó, primeiro Eles que eu já foram fiquei... feitos desse tamanho. Primeiro que eu já fiquei Ele intrigada foi com o negócio do umbigo. produzidinho assim. Sim. Assim. Sabe por quê? Eu já fiquei intrigada com o negócio do umbigo. Porque o que que é o umbigo? O umbigo nosso Cordão. é o local onde estava o cordão umbilical. Isso significa que a gente estava recebendo nutriente dentro do abdômen, né? Dentro do útero da mãe. Sim. Então, assim, todo mamífero, inclusive cachorro, se vocês pegarem o cachorro de vocês em casa, ele tem umbigo, é a coisa mais fofinha do mundo. Todo mamífero tem umbigo, porque é o local vestigial do
cordão umbilical. Então, se ele não tem, é porque ele não foi gerado. Ah, beleza, pode ser ovíparo, pode ser muitas outras coisas. Ok, mas mesmo assim, mesmo os ovíparos, eles têm alguma coisa que aonde ficou ligado ali. Porque Nossa, dentro do que ovo. ovão, né? Não, 1,5 m não, de eu tô anão. falando que se ele fosse pequenininho e fosse crescendo. Sim, sim. Mas o fato dele não ter osteoclasto e osteoblasto significa que são células que produzem osso. Essas são as células que produzem osso, né? Então, significa que ele não produz célula de osso. Então, se ele não produz célula de osso, é porque o osso não está crescendo. Não tem como o osso crescer. Ou seja, ele foi produzido dessa forma. Sistema respiratório. A respiração é celular, é igual a nossa. Então, eles têm o mesmo tipo de respiração que a gente. Os pulmões não têm ação recíproca, mas é um fluxo unidirecional de ar, bem parecido com os das aves. Especula-se que isso seja uma resposta às elevadas necessidades metabólicas do cérebro, porque eles têm um cérebro muito maior que a gente, então eles precisam de muito mais oxigênio. A vocalização é produzida pela vibração da membrana na parede na junção entre os dois sacos aéreos. Então, aquele barulho que eu falei para vocês de choro de criança gritando, na verdade é esse pulmão dele fazendo um barulho. O pulmão é como se fosse um saco de passarinho mesmo. É uma entrada e uma saída, não é igual a nossa. A gente entra e o ar volta pelo mesmo lugar. Eles não. O ar entra e ele não expira. O ar vai Sai pelos buracos sai junto. pelos buracos para algum outro lugar. Anos. Deve sair Anos. pelos anos. Pelos anos. Que loucura. Aí o sistema circulatório. O coração tem 2 ventrículos e 2 átrios. Existe uma aorta, uma veia pulmonar, uma artéria pulmonar e uma veia cava. O sangue flui para os capilares pulmonares através da artéria pulmonar e é bombeado contra o fluxo de ar, maximizando a eficiência das trocas gasosas. Então, naquele pulmão dele que só tem uma direção, o ar vem para cá, o sangue vem daqui e eles se encontram no meio, bem no alvéolo terminal. E aí ele consegue bastante eficácia nesse oxigênio. E aí, desse, eu fico pensando se não tem a ver com o que você está falando também. Porque Porque às vezes ele precisa respirar num local que não tenha tanto oxigênio. Por exemplo, se ele entrar dentro de um lugar fechado, se a gente entra dentro de um lugar fechado, tipo como se fosse uma caverna, por exemplo, que não tenha tanto oxigênio, vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir mais, porque você vai começar a respirar o oxigênio que tá ali dentro, e você vai começar a soltar o gás carbônico, você vai começar a respirar de novo o gás carbônico, e enfim, aquilo ali vai ser prejudicial e vai chegar um momento que você vai apagar pela falta de oxigênio. Então, se ele aproveita melhor o oxigênio, ele consegue fazer uma respiração talvez às vezes mais lenta. boa também. Respirar mais devagar, menos vezes, aproveitar melhor aquele oxigênio que tá ali dentro antes de soltar. E outra, talvez ele não precise soltar para puxar mais. Também. Interessante. Porque é uma coisa só. Já tem uma vazão. O nosso, para você se respirar de novo, você tem que soltar o que tá lá dentro. Ele não. Entrou e vai sair por outro lugar. Se ele tiver algum controle desses esfíncteres na pele, como a gente tá pensando, se ele segurar ali para não ficar soltando aquela amônia que vai fazer mal para ele na hora que ele respirar de novo, ele consegue aproveitar todo o oxigênio daquele local que ele tá, sem precisar soltar, entendeu? Muito coisa de espionagem. Nossa, achei. Eles criaram um espião perfeito. Mas eu imagino que é isso mesmo. Não tem criar alternativo. o espião perfeito mesmo. Pra mandarem pra cá. Eles que são extremamente mais bem evoluídos que a gente, não vão mandar um qualquer pra cá, né? O sangue em si também é análogo do humano, bem parecido. Os níveis de íons metálicos são bem maiores do que o nosso, particularmente do cobre. E os níveis de glicose também são bem mais altos. A cor do sangue é acastanhada devido à maior proporção de plasma e concentração de íons metálicos. Ele até responde isso numa outra pergunta. Como é que a gente faz meu sangue para carregar oxigênio? O sangue ele só é carregado ele só carrega o oxigênio no corpo porque ele tem o que a gente chama dos radicais livres associados ao ferro. Então, quando você tem anemia, você não tem ferro no sangue. Quando você não tem ferro no sangue, não circula oxigênio da mesma maneira. Por isso que a gente fica meio burra quando a gente fica com anemia. Que não chega oxigênio cansada, sem disposição. É praticamente falta de oxigênio. Porque se você não tem ferro, você não tem como carregar o oxigênio no corpo. O que ele está falando aqui é que no lugar do ferro, ele também tem ferro. Mas no lugar do ferro, o que ele mais tem é o cobre. E ao invés desse oxigênio estar ligado ao ferro, está ligado ao cobre. Em muito maior proporção. E outra coisa interessante que ele falou aqui, Dessa, é que o nível de glicose também é muito mais alto. E aí eu fico pensando no seu espião. Mais tempo sem precisar comer. Mais tempo sem precisar comer. Uma oferta energética de
rápida liberação ali, muito rápido. E eu não entendo muito sobre a parte química de ferro e cobre, mas com certeza deve ter alguma relação também. Tipo, será que o cobre ele é mais resistente? Será que ele dura mais tempo do que o ferro no corpo? O que eu vi é que a capacidade de ligação superficial, a tensão superficial para conexão com oxigênio é um pouco maior. Então, é isso. Ficar mais tempo sem respirar? Segurar a respiração por mais tempo? E aí tem um sangue mais oxigenado do que o nosso. Uau! Até pra espionagem, tipo, embaixo da água. Se ele consegue segurar o oxigênio mais tempo dentro do corpo, sem conseguir excretar e sem conseguir, tipo assim, sem precisar respirar mesmo, se aquele oxigênio que ele puxou dura mais tempo e é carregado de maneira melhor, tudo mais, ele consegue até ficar mais tempo embaixo da água. Às vezes tá cheio desse lá embaixo, então. Na parte de perguntas e respostas, ele fala que uma das coisas que eles sabem é que essas naves vêm do oceano. E a gente já tá falando de USO já tem um tempinho. Que aonde que fica escondida essa nave biológica? Aonde que tá esse povo? Uhum. Não, e onde que tá escondida essa nave biológica também? Enquanto ele tá sobre, tipo assim, na Terra, rusticano, aonde que tá guardado o bichinho dele, então. de estimação? Não está claro qual o papel desses íons de cobre no sangue, mas acreditamos que neutraliza a amônia. Olha lá dessa. Que talvez esse cobre ajude a neutralizar um pouco dessa amônia também. E ele não precisa excretar tanto. Agora aquele sistema excretor sudorífero lá, os cus da pele. Esse sistema é diferente de tudo que eu já vi na vida. Como mencionado anteriormente, não há um grande orifício, como ânus ou uretra, para se livrar dos seus resíduos biológicos. Em vez disso, há inúmeros poros pequenos na superfície da pele. Há um grande órgão medial chamado órgão hepatorrenal, que atua como rim e fígado ao mesmo tempo e é vital para manter a homeostase. Não há ciclo da ureia. A concentração de amônia na saída do órgão hepatorrenal é extremamente alta. Essa amônia é transportada aos poros e dá aquele odor distinto de cabelo queimado com amônia. Progressiva. Progressiva. Tem cheiro de progressiva. Olha, mesmo. definição perfeita, cara. Você tem cheiro de progressiva. Cheiro de corte químico de Aquela das progressiva. antigas que a gente coloca, das antigas que a gente colocava. Aquela colher A de colher de pau pau. na orelha. Quem nunca? É isso. Bom, a lógica por trás desse sistema em comum está diretamente relacionado à amônia excretada, que permite a termorregulação ao evaporar da pele. Então, igual o nosso suor, que controla a nossa temperatura... Não é cocô, é não suor. cocô, é suor, é mais parecido com o suor. É que também faz a função de excretar os resíduos. Achei mais útil. Ah, você quer ficar cagando pela pele um cheiro de progressiva? Eu tô falando que eu achei Ai, mais que horror. útil. Eu não tô falando que eu achei melhor. Mas é muito mais útil você... Imagina você tá lá espionando alguém, dá vontade de fazer xixi. Você elimina o fator biológico, necessidade Mas fisiológica. o problema dele tá espiando alguém feder desse jeito é que esse alguém vai sentir Mas e o se ele tiver fedor? controle sobre isso? Aí você pergunta pra ele, então. Então. Se ele tem controle sobre isso, é diferente. A gente não tem controle sobre a nossa bexiga. A gente consegue segurar por um certo tempo. Passou de um certo momento, a gente não consegue mais. Porque é uma necessidade fisiológica Sim. vital. Não tem jeito, entendeu? Agora, se ele consegue ter um certo controle, e aí eu digo mais. Diga mais. Digo mais. Diga mais. Talvez quando ele... Toda vez que ele é visto... e sentem o cheiro e veem essa pele oleosa, e se não é uma liberação esfincteriana? Por medo. Pode ser uma reação. Tipo assim, quando a pessoa sente muito medo Tipo que ela um se gabarinho. caga, nossa, me mijei de O medo. gambá, mecanismo de proteção. Não, a gente também faz isso. Eu não. Não, Eu não. o Você numa ser situação de humano, choque, numa você pode fazer situação de xixi? choque, você faz xixi, você se caga, real. Imagina, eu jamais farei isso. Aham. Sabe, tipo, me mijei de medo, me caguei de Não, medo? nunca Essa fiz isso. expressão, ela é real. Mas eu nunca fiz isso. Tá bom, mas você nunca passou por uma situação em que você precisasse. Agora, tenho certeza que você tá andando, você dá de cara com um urso, você vai se cagar. Não, porque ela é princesa Xena, rainha do deserto, ela não faz essas Eu coisas. não faço as coisas. Eu sou intacta. Então, às vezes, eles, tipo assim, é liberação esfenteriana pelo medo mesmo. E sabe outra coisa que eu fiquei Pela pensando? surpresa, pelo fui pego. Sabe o que eu fiquei pensando? Duas coisas. Primeiro, ele falou que tem um filme em volta, tipo o filme do olho, uma proteção, que não tem proteção de temperatura, mas tem proteção de líquido. Eu fico pensando, será que não é pra segurar esse suor? Pode ser. E aí ele abre aquilo pra Depois soltar. sai. E Então, outra coisa, vários relatos mostram esses serizinhos cobertos com um colã do pescoço até o pé. Será que não é pra não segurar também, pra gente não ficar com nojo? É tipo roupa de surfista? Tipo roupa de surfista. Pra não deixar uns poros ficar aparecendo pra gente não sentir o cheiro, pra gente não ver.
Aí eu acho que é a liberação esfincteriana, porque todas as vezes que todos os relatos que tem de que caiu nave, foi encontrado, não sei o que, eles estão numa situação adversa, eles não estão ali dentro do controle deles. Então, às vezes, é uma liberação esfincteriana pelo medo. Pode ser? Mas no dia a dia, quando eles estão dentro do controle da situação ali, eles conseguem controlar melhor. Nossa, eu tô brisando demais. Segue o baile. Vamos seguir o baile, então. Vamos pro sistema digestório agora para ver o que eles comem. O sistema digestivo é extremamente subdesenvolvido. Não há estômago no sentido familiar. No entanto, há um pseudo-estômago localizado entre o abdômen e o tórax. O intestino é limitado e equivalente ao nosso intestino delgado, ou seja, serve apenas para absorver líquidos e nutrientes. O intestino, ele termina naquele órgão hepato-renal, onde a matéria que não é digerida vai ser transportada até o sistema excretor e até os cus da pele. Dada a ausência de dentes, a boca estreita, a rigidez do esôfago e a ausência de um estômago verdadeiro, e a ausência de defecação, acreditamos que os ebiócitos só podem consumir alimentos na forma líquida. Então, eles são lá de fundo da água mesmo. Não necessariamente. O que ele tá Não, falando é que ele não é só isso, pode não. tomar sopa. Só pode tomar água. Não, mas ele se alimenta do oceano, pra mim. Calma que eu vou chegar lá. Assume-se que, dadas altas necessidades metabólicas dos seus cérebros, esse alimento tem que ter uma alta concentração de carboidratos e glicose. Para atender outras necessidades biológicas, ele também tem que ter um alto teor de proteínas. Portanto, especula-se que o alimento consumido por essa espécie seja um caldo rico em açúcar e proteína e provavelmente também tenha um alto valor de cobre. E agora eu quero fazer um parênteses aqui. Um sachê. Um parênteses aqui para vocês que me fez pensar nas mutilações animais. Quantos relatos que a gente tem aí de gado, vaca, que é dessecado no pasto, não sobra uma gota de sangue. E quais são os órgãos que eles tiram também? Olho, língua e fígado. Os órgãos que mais têm cobre no animal. O sangue da vaca tem um pouco menos até de cobre do que o nosso, mas tem bastante cobre. Uhum. Mas os órgãos, como por exemplo o fígado, é super rico em cobre. E aí me faz pensar se o motivo pelo qual a gente não fazem todas aquelas mutilações de gado, mutilações de animais que a gente vê muito em gado e vê muito em aquele elk. Como é que é o nome, Andressa? Alce? Alce, obrigado. Alce. Eles pegam muito alce. E que é um outro animal que também tem muita concentração de cobre. É 2 vezes o tamanho deles. Que é 2 vezes o tamanho deles. É mais, hein? Será Não. que eles não Nossa, pegam... já não viu um alce do lado Então, do mas carro? não tem mais de 3 metros. Ah, não sei, viu? Não Já- tem olha 2 que- metros e pouco. É? Eu sei. Nossa, eu já vi uns do lado de caminhão, essas coisas. O bicho é monstruoso. Não, ele é maior do que um carro. Ele é muito, Não é interessante? muito interessante. Talvez seja por isso que eles ficam tanto pegando os animais, sugando o sangue deles, é a alimentação. Que loucura. É. Eu acho que não seja exatamente essa a alimentação necessária, mas assim, tipo, é o que tem, então vai tu mesmo. O sistema musculoesquelético é comum, mas bem subdesenvolvido. A maioria dos músculos humanos tem um equivalente. Então, eles até têm o músculo que a gente tem, o músculo que a gente não tem. As mãos, os pés e os antebraços são bem diferentes. Mas uma das coisas que é bem diferente é que o tipo, as proporções de fibras musculares deles são diferentes da nossa. Então, a gente tem as fibras tipo 1 e as fibras tipo 2. Foi uma sequência, uma atrás da outra. Não consigo ter uma dicção de... Muito bom. Não, Foi uma eu atrás vou da te outra. explicar o que eu acho que eu tô te analisando. A sua cabeça, ela pensa muito mais rápido do Minha que boca, seu cérebro. Sua bolsa. E eu tô lendo. inglês? Não, português. Ah, Eu achei que você tava lendo e traduzindo simultâneo, por isso que você tava errando. É que eu acho quando eu que leio é a pior. sua cabeça, ela é muito mais... A Se sua é um boca... texto que eu tenho que ler o que ele tá falando, é mais difícil pra mim. Se fosse um texto que eu tô escrevendo... Porque quando você fala legalzinho, você fala bem, você não é... Não, Mas quando você lê, a sua Antebraços. cabeça, ela lê muito rápido e a sua boca não acompanha. Braços, foi muito bom. atrás se você Não, ler. volta Tá não. muito bom. Segue o baile, a gente vai continuar O rindo pessoal de conhece quietinho. você. Se for, você não grava mais Não episódio. grava. Vai, segue Você o baile. assim, aceita, a gente aceita. Uma das coisas que é diferente é a questão da composição desse músculo. Então, a gente tem as fibras tipo 1 e a tipo 2. Tipo 1 é as de contração lenta. A tipo 2 é de contração rápida. Então, a tipo 1 é aquela que você usa para ficar parada por muito tempo, para fazer uma posição por muito tempo. É quando você precisa usar um músculo de alguma maneira por longos períodos de tempo.
A tipo 2 é quando, por exemplo, usar em Bolt. Você precisa dar aquele estirão. Você precisa sair correndo. E a tipo 2 é muito, tipo, pra reflexo também. Reflexo, Assim, exatamente. você encosta uma coisa quente, você já tira. Uhum. É uma contração rápida. Uhum. Então, aqui, o que eles falam? Que eles têm 10 vezes mais fibras do tipo 1 do que fibras do tipo 2. Ah. Eles têm muito mais fibra para ficar parado numa mesma posição por muito tempo do que fibra de explosão rápida. É porque eles não andam, né? E aí, uma das coisas que eu até peguei aqui, aí eu vou pegar um pouco do livro ali do Stribler. Uma das coisas que ele fala é que é muito comum, que assim, o Stribler, ele era tão famoso, muita gente começou a mandar carta para ele, contando as histórias. E aí, todas essas cartas, eles arquivaram. A mulher dele, a chamava Ana, que já faleceu, mas ela arquivou, ela fez um trabalho de ler todas, responder todas e catalogar todas. Uma Belezinha. graça. E aí, depois que ela faleceu, ele pegou todo o trabalho que ela fez e mandou para uma universidade. E hoje em dia, existe uma biblioteca dessas cartas. Nossa, onde? Putz, Bruno, agora eu não vou lembrar. Eu acho que é Isso, Arizona ou Novo México. É um Cara, desses que legal, estados lá. deve ser muito Achei o legal, máximo. né? Chama Biblioteca do Impossível. Que legal! É relatos das pessoas? As cartas das pessoas. E dentro desses relatos, ele tem uma biblioteca de relatos muito grande. E uma das coisas que é muito comum entre os contatados e os abduzidos é uma sensação de que, às vezes, eles ficam tão parados que o cérebro não consegue processar eles mais. E ele some da sua visão. É um nível de parado, de imóvel, de um jeito que teu olho passa a não enxergar mais. E aí você fala, nossa, ele sumiu na frente dos meus olhos. Ele não sumiu. Ele só adquiriu essa coisa do espião de conseguir imobilizar de um jeito que o teu cérebro não consegue processar que aquele bicho está lá. E aí já estamos acabando, tá, gente? Tá. A última parte, assim, ele até fala um pouquinho de alguns outros sistemas, mas eu nem trouxe aqui endocrinótico, então tinha muita coisa para falar. Mas aí, a hora que acaba, isso aqui já acabou, tá? O texto dele. E aí depois ele vai para um perguntas e respostas. Tinha várias perguntas e respostas lá, mas eu só trouxe uma que eu achei interessante a gente falar. E a pergunta é: você poderia expandir o que o documento fala sobre a religião deles? Achei isso bem interessante, é isso que a gente vai acabar. Os EBOs acreditam que a alma não é uma extensão do indivíduo, mas sim uma característica fundamental da natureza que se manifesta como um campo semelhante à gravidade. Na presença de vida, esse campo ganha complexidade, resultando em entropia negativa. E aqui eu vou parar um pouco para explicar o conceito de entropia. Entropia é um conceito na ciência que fala que tudo tem a tendência ao caos. Então, se eu deixo um hambúrguer aqui em cima da mesa, ele tem a tendência ao quê? Apodrecer, Juntar bicho. juntar bicho. Ele não vai ficar melhor do que ele estava. Uhum. Tudo que eu deixo na natureza, sem cuidado, sem manutenção, fica Morre. pior. Morre. E isso é a entropia. Essa capacidade que a gente tem no mundo físico, tudo tem a tendência a ir para o caos, a ir para o ruim. Uhum. Entropia negativa, então, é o inverso. É você ter a tendência de ir para o bom. Ah, tá. Entropia negativa é meio paradoxo, mas é, na verdade, você sair do ruim e ir em direção ao bom. Uhum. A você melhorar, a você formar, a você criar e não destruir. Uhum. Então, o que eles falam? Que na presença de vida, a alma, que é um campo como se fosse a gravidade, ganha complexidade e resulta em entropia negativa. Ou seja, passa a crescer em vez de diminuir. Esse ganho de complexidade está diretamente relacionado à concentração de organismos vivos em determinado local. Com o tempo e condições adequadas, a vida se torna cada vez mais complexa até o surgimento da vida ciente. Ao atingir esse limiar, o campo começa a se expressar por meio desses seres sentientes, formando o que chamamos de alma. Então, o que ele está falando aqui, que eles entendem como religião, é que a alma não pertence a você. A alma é uma coisa etérica, é uma força como se fosse a gravidade. Em um mundo desorganizado, começa com uma alma, uma gravidade, uma força. Essa força vai se organizando, vai se organizando, vai se organizando, vai se organizando, até virar uma coisa mais física. E dessa coisa física vai se organizando até formar o mundo. E aí o mundo e essa coisa e a alma vão alimentando o outro. Tanto o mundo faz quem eu sou, quanto eu crio o mundo. Uhum. Isso aí já achei brisa. Como é que ele sabe se ele só tem acesso a corpo morto? É dos documentos que eles leram antes. Lembra que ele passou umas semanas lá Mandaram lendo? também as Então ele coisas. é daqueles documentos que ele estava lendo. Tá. É, mas achei meio nada a ver. Através das experiências de vida, os seres sentientes influenciam o campo em um ciclo de retroalimentação positiva. Aquilo que eu falei para vocês. A gente, quando
a alma cresce, ela alimenta o mundo, quando o mundo cresce, ela alimenta a alma. Isso, por sua vez, acelera ainda mais a complexidade do campo, e, eventualmente, quando o campo atinge uma massa crítica, ocorre uma espécie de apoteose. Nós não sabemos o que isso significa, mas sabemos que os ebos buscam essa apoteose a todo quanto é custo. Então, qual é a motivação religiosa deles? É crescer, crescer, crescer como alma, até que você atinja essa apoteose, que eu não sei o que é. Para ele, é alguma coisa deles. É o Nirvana, é o Valhalla, é a morte, é o sei lá o que é, o Samadhi, eu não sei o que é, mas é o que eles querem chegar. O autor do documento que eu li inclui as suas reflexões pessoais em um apêndice. Ele especificou que, para eles, o corpo da alma não é uma crença, mas uma verdade óbvia. Argumenta também que a alma perde a sua individualidade após a morte, mas que as memórias e experiências persistem como parte do campo. Então, é o que o pessoal muito da espiritualidade fala, sobre essa questão de você não morre, você vai reencarnar, é isso que eles estão falando. Esse fato influencia não só a filosofia, como a cultura dos EBOs, resultando em uma sociedade que não teme a morte, mas que não dá importância ou reverência a individualidades e gostos pessoais. É tudo para um bem maior. É tudo pelo coletivo. Bem legal, né? Melhor que nós. Tá cada um por si aqui. Essa crença os leva a semear vida, moldá-la, nutri-la e monitorá-la e influenciá-la com o propósito final de criar essa apoteose em outros mundos. Paradoxalmente, eles têm pouco ou nenhum respeito pelo bem-estar individual. Então, o que ele está falando aqui? Que para buscar essa apoteose, esses seres semeiam a vida em outros lugares. Muitas pessoas chamam esses seres de os Watchers, ou os Assistidores. espectadores. Espectadores. Outras pessoas chamam eles de Gardeners, os jardineiros. Existem algumas teorias que falam que a vida aqui foi semeada. Já vai pra um... Eu acho que talvez, se essa realmente for a religião deles, talvez não seja só eles, na crença deles, entendeu? Tipo, não adianta só a gente ser pelo coletivo. Os outros mundos também tem que ser pelo coletivo para todo mundo chegar até lá. Aí eles, tá aqui nós nessa bosta aqui, às vezes eles vêm para isso, né? Nem como espião, às vezes é numa tentativa de ver como a gente pode fazer para melhorar a situação lá. Isso faz sentido, Dessa, porque se você pega algumas filosofias, e a gente tem aí muitos dados importantes, parece que eles veem mais, existe um aumento significativo de aparições, de visões e de relatos. O mundo tá caótico. Quando o mundo está caótico. Com desastres naturais, ameaças nucleares Guerra. e guerra. São esses três momentos. E não só a gente tem isso. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu realmente quero trazer, mas eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Existe uma pesquisadora chamada Beatriz Villarroel. Ela é astrônoma. E ela descobriu, eu falei isso pra vocês na retrospectiva, mas ela descobriu aquele sistema daquelas esferas que estão no céu, que ela consegue ver aquele reflexo. O que saiu agora mais recente é que existe uma correlação entre o número dessas esferas, dessas esferas flutuando e problemas na Terra. Então, momentos que a gente tem guerra tem mais? Momentos que a gente teve todos os testes nucleares tinha mais? Testes, não tô falando só das bombas. Aquele mundo de teste que eles fizeram, tanto na superfície, quanto embaixo da terra, quanto no oceano, mundo de testes. Vocês não têm noção do quanto de radiação foi lançada nesse planeta Terra, com testes de bomba nuclear. Provavelmente, eles precisam que a gente também esteja em harmonia para eles alcançarem o nirvana deles. Exatamente. Por isso que eles vêm pra cá. Porque faz parte. Porque não adianta só eles resolverem sozinhos e deixar a gente aqui, uga-uga, dando martelada na cabeça um do outro. Entendi. Só que, ao mesmo tempo, uma coisa que eu escuto, que eu também não sei se é verdade, é que a lei principal aqui do planeta Terra é livre-arbítrio. E quando você tem isso, fica muito difícil você intervir. Se você tem a liberdade de fazer o que você quer, não dá pra eu virar pra você e falar, Bruna, faz isso. Eu falo, não, vou fazer o que eu quiser. Por isso que eles nunca invadiram mesmo. Por isso que eles nunca Não vieram. adianta forçar. Não adianta. Que a mudança tem que ser de dentro para fora. E é isso que eu tenho pra vocês, Vai gente. acabar com a política. Toda a política. Tudo. Ai, várias coisas, né? Muita coisa que podia acabar. É que às vezes Começa surge a por aí. pergunta, né? Mas se tem, por que eles não vieram ainda? Por Talvez que seja eles isso. apareceram Porque eles não ainda? Eles não podem. É, Porque se eles interferirem diretamente, tipo assim, controlar a gente fisicamente, tipo assim, entrar aqui pra dominar e controlar,
não vai estar sendo o que eles precisam que seja feito na crença deles. A crença deles é que todos os seres vivos deste universo precisam estar em perfeita harmonia. E aí a gente não obrigatório na harmonia. Ou evolui todo mundo ou não evolui ninguém. Ah, mas bem que eles podiam vir obrigar, né? Nossa, seria tão mais fácil. Mas vocês gostaram do episódio? Adorei. Senhora, achei muito legal. bacana. Achei E muita eu gostei, eu gosto de episódio que a gente desenrola, vai conversando, vai parando, vai quebrando o microfone. É. Agora que a gente acabou, eu tenho uma surpresa pra contar pra vocês duas. Ah. Pix. Não é Pix. Pix. Eu trouxe esse episódio porque quando eu tava lendo esse documento, tinha muita coisa aí, e eu fui falando algumas coisas aí que me fez passar em Varginha. Muita coisa desse episódio me fez pensar em Varginha. Tem muita coisa específica desse caso. A gente precisa conversar de novo sobre A Varginha. gente vai ter mais um de Varginha. A gente vai ter mais um de Varginha, mas a gente não vai estar sozinha. Quem que vai vir? Teremos a presença ilustre já confirmada do ufólogo Marco Aurélio Leal. Mentira! Não acredito, a gente tá descobrindo junto com vocês, galera. Confirmadíssimo, o ufólogo Marco Aurélio Leal, que pra quem não conhece, é o braço direito do cineasta James Fox, que é um dos maiores... Não tem roupa, qualidade. Fala, dá licença. Desculpa, é que a gente tá meio empolgada. Para quem não conhece, Marco Aurélio Leal é o braço direito de James Fox, que é um cineasta americano, uma das pessoas mais famosas aí que faz os documentários de ufologia. Para quem não sabe, aquele episódio que a gente fez do episódio de Varginha foi todo baseado no filme dele, que chama Momento de Contato. E uma das coisas que eu queria trazer o Marco aqui, o Marco é o cara mais legal da ufologia brasileira. E uma das coisas que eu queria trazer o Marco aqui é porque eles acabaram de lançar não só pelas informações que eles trouxeram a mais, mas também pelo aniversário de 30 anos aí do caso de Varginha, que foi em novembro agora desse ano. Janeiro de 2026. E eu queria que ele trouxesse um pouquinho aqui pra gente as atualizações aí do novo corte. Eles fizeram uma nova versão do filme Momento de Contato. Momento de Contato, uma versão estendida, com algumas informações extras, e o Marco vai estar aqui pra contar pra gente. E eu falei pras Meu meninas, eu queria Deus muito do tomara que dê céu. certo, né? Que nem eu fiquei falando, eu fiquei 200 anos falando que eu queria ir lá na Praia da Luz, onde teve o negócio da Madeline. Vamos nós e o Marco? Eu quero ir. Não, não abusa do homem. Mas eu quero ir nós três, a gente fazer um Casona pelo Mundo lá em Varginha. Eu vou fazer acontecer, tá, gente? Que nem eu fiz acontecer a Praia da Luz. Ai, o que eu vou comer de pão de queijo. Vamos. Não, a gente vai fazer um Casona pelo Mundo, só que nós três dessa vez. E é isso, gente. Então, no próximo episódio, o meu próximo episódio, a gente vai ter a participação aqui do Marco. Eu não sei se ele vai conseguir. Assim pra sim? Próximo. Eu não sei se ele vai conseguir vir aqui pessoalmente ou se a gente vai ter ele pela televisão. A gente ainda tô conversando com. Botar o outro amiguinho dele americano também, né? Nossa, aí você tá querendo demais, né? Ah! Conseguiu um. Fala pra ele assim, vê se você não consegue dar um... Mas aí eu que não um vou alô. entender nada. Mas sabe quem que eu Não queria tô que ele conversando, trouxesse? Eu então. até vou conversar com ele para ver se talvez uma próxima oportunidade a gente traga, ou até nessa. O Dr. Ítalo Venturelli. Obviamente que é o diretor de um hospital em Varginha. Eu imagino que ele tem muitos compromissos. Mas eu acho que quando a gente for lá no Casona pelo Mundo, se a gente conseguir contar dele pra ele receber a gente fazer um Reels bem bacana, ou até um vlog mesmo, né? Acho que tem que ser um vlog. Porque eu fiquei muito orgulhosa. Quando eu vi não só o Dr. Venturelli, como o Dr. Fortunato lá em Washington, conversando com todos os senadores, com os representantes, com toda a mídia americana. Eu me senti, vou ser sincera, assim, orgulhosa da minha classe, sabe? Assim, que pô, é a gente ali, né? Ainda mais assim, na medicina, hoje em dia tá mudando muito. Mas, Andressa, você sabe, tem muita essa coisa assim, o médico às vezes não pode nem ir tomar uma cerveja no bar, porque todo mundo fala. Nossa, Sabe, tem muito essa questão da imagem do médico, né? Da questão da fama. Então, para um cara que é diretor de hospital, neurologista, neurocirurgião, para se expor dessa maneira, para mim, precisou de muita Vamos bater coragem. na Tem que ser porta muito da casa raçudo. dele. Tem que ser muito raçudo, Vamos porque no pedir pra ele Brasil servir um hoje... cafezinho. Você não tem direito nem de parar pra tomar um café, sendo que isso é lei trabalhista, você não tem direito, que a galera já escracha. Ai, como assim o médico parou pra descansar? Todo mundo tem direito ao horário de descanso, menos o médico. Então, num Brasil onde o médico ele é rechaçado por simplesmente parar pra fazer necessidades biológicas como xixi e tomar água, imagina você se meter numa situação dessa. Então, assim, muito raçudo. E é Vamos isso, tentar.
Vamos tentar. tentar Gente, bater na porta da casa arrasou, dele. Lê. Eu Foi muito bom esse amei. episódio. Foi Eu tô assim, maravilhoso. eu não vou dormir. Nossa, e foi o primeiro episódio. Primeiro não, mas assim, foi uma das poucas vezes que eu assisti, tipo, um episódio, assim, realmente acreditando real em tudo. Legal, né? Porque tem coisa que eu olho e falo, ai, que brisa. Nossa, Não, que porque brisa. até fez teorias pessoais. E pra você, Descobrimentos por no mais que Brasil. seja um documento que a origem é duvidosa, pô, Faz muito sentido. muito sentido. Faz Se é uma mesmo. pessoa fazendo um fanfic, o cara tá de parabéns. O cara Nossa, pode. extremamente pode estudado. internar. Pode internar, que isso aí não é normal. Tem um Uhum. CID. Ou 2. Ou três. Gente, até semana que vem. Até a próxima. Até a próxima, Até a próxima. A gente gente. tá muito chique, gente. Vai ser legal, né? Acabamos. Muito legal.